questão da comédia, você falou que você tinha se mudado com uns 25 anos. Isso. Você já trabalhava com comédia antes disso? Sim, mas Você começou a trabalhar com comédia em quantos anos? Então, vamos lá. Eu fiz um curso de teatro, né? Nossa, mas se eu for contar lá o primórdio vai ser pica. Ah, Mas eu vou fazer uma pincelada. 128 GB. Então vamos lá. Vou dar uma pincelada pra chegar nesse ponto aí que eu acho que a fase que eu acho que é mais que eu posso considerar profissional foi a partir do momento que eu me mudei com os moleques pra viver de comédia, entendeu? Mas rapidamente, pra falar bem antes disso, eu sempre gostei de palhaçada, assim, de palhaçada de humor, de comédia. Eu sempre vi muito Chaves. Como eu falei, minha família é evangélica, fui criada na igreja. Então, pô, não podia ver Globo, não podia. Então, minhas referências de humor era Chaves, cara, que era um humor que todo mundo podia assistir. E eu gostava das piadas de Chaves porque eram aquelas piadas que você via várias vezes e tu continuava rindo, porque era um programa muito tradicional. E eu gostava da sacada, da ideia. Eu gostava dos personagens. Meu personagem preferido é o Seu Madruga, né? E o Seu Madruga representa aí 90% do brasileiro, mano. É aquilo ali, é carismático, é emburrado, é trocar ideia. Preguiçoso. Assim, fala que o brasileiro é preguiçoso, cancela a porra. Né? Mas, tipo assim, muito brasileiro. Cara, eu via Chaves e achava que era brasileiro, eu achava que era um programa brasileiro. Eu só fiquei sabendo que era estrangeiro, mas depois de quase velho já. Eu falei, eles não são brasileiros, uma informação sobre Chaves que às vezes pega a gente de surpresa também. Depois, quando a gente descobre que é um monte de criança, só que na verdade já é tudo idoso já. Não, é chocante, né? Chocante. Quando eu comecei a ver Chaves, eu lembro que eu era criança, né? E aí, olha que louco, que eu já tava vendo, eu tava me apaixonando pelo personagem do Seu Madruga e o ator já tava morto, já tinha morrido há anos. Ele morreu em 88. Morreu em 88. Eu não era nem nascido, eu sou de 90. Ele morreu e eu sempre gostei muito do Ramon Valdez, né? Eu amava ele, porque pra mim ele era caricato, ele conseguia fazer um natural com caricatura. E todo mundo gostava muito, todo mundo ficava com pena de que ele apanhava da Dona Florinda, mas ele não fazia nada. Tipo assim, e todo mundo gostava muito dele. Então eu via ele como um anti-herói, sacou? Ele tinha muitos defeitos, mas ele é muito... É aquela coisa, eu sentia muita empatia por ele. Então, a minha construção de comédia, de humor, era Chaves e os filmes que eu via na Sessão da Tarde, porque a Sessão da Tarde minha mãe deixava ver dependendo do qual era o filme. Aí era o Pestinha, mas eu via. E aí eu gostava muito dessas paradas. E aí eu lembro que quando eu fiz 18 anos, 19 anos, eu fazia o alistamento militar. A junta militar ficava dentro do Centro Cultural em Nilópolis. E dentro do Centro Cultural era tudo que acontecia ali. Era num setor tu fazia o alistamento, no outro setor lá tinha uma biblioteca e tinha um teatro lá dentro. Só que, cara, alistamento militar, não sei se você já teve essa experiência, né? Tu fica no sol fazendo nada. Tipo assim, o cara fica de sacanagem, fica aí no sol. Ia de virar bandeira? Não, foi no dia de fazer alistamento, foi bem no comecinho mesmo. De alistar, não fiquei no sol não, foi só no... Eu fiquei no sol de bobeira, não sei porquê, todo mundo ali, fica no sol. Aí todo mundo ficou assim, tem que esperar uma fila, aí pega uma fila e pega uma senha, agora que vai atender, aí aquele negócio todo. Eu olhei e vi que dentro do teatro tava aberto, tinha o ar-condicionado tava ligado, tá ligado? A porta aberta, a frestinha vindo geladinho lá de dentro. Aí eu falei, mané, vou entrar ali no sapatinho, tá ligado? Pegar o ar-condicionado ali. Aí eu peguei, fui esquivando, entrei, fechei a porta devagarzinho. Aí quando eu entrei, sentei, aí o professor, porque ele não me viu, né? Porque a aula de teatro geralmente é assim, né? Fica tudo apagado, só fica aceso o palco mesmo, enquanto o exercício tá rolando lá no palco. Aí eu sentei escondidinho, entrei assim, fechei a porta, mas só que o professor percebeu, quando ele ouviu a porta, assim, fechou a porta. Aí ele, alguém entrou aí? Aí eu, não. Aí ele... Quem é? Se vê, tem que vir fazer a aula. Aí, tá fazendo o que aqui? Aí eu falei, eu só vim por causa do ar-condicionado. Aí a galera meio que dá uma risada, né? Quando a galera dá uma risada, aquilo já me deixou à vontade. Aí, vem fazer a aula então, já tá aqui? Eu falei, cara, já tô aqui, riram aqui do que eu falei, vambora. E eu já tinha essa inclinação por me identificar com a comédia, não por eu achar que eu era engraçado. Muito pelo contrário, cara. Eu fazia muita palhaçada, muita bobeira pra pessoas que eu me sentia confortável. Até hoje eu sou assim. Mas hoje, como eu já trabalho com humor, eu já consigo canalizar isso melhor. Mas antes não, cara. Antes tinha pessoas que me conheciam. Tinha gente que... Tá vendo? Passando uma cena. Tinha gente que me conhecia, assim, do meu meio mais fechado, me achava um cara muito divertido. E pessoas da minha escola, que eu não tinha afinidade, me achavam um bicho do mato. Então, assim, é muito louco, né? Dependendo da pessoa que me conhece, ela tá surpresa de saber que hoje em dia eu sou comediante. Mas, tipo assim, eu via muitas referências de humor, de comédia, e aí era a única coisa que eu tinha. E eu gostava muito de escrever, cara. Eu tinha muitas ideias que eu escrevia e não colocava pra fora.
E aí, quando eu fiz a sala de teatro, o professor, volta aqui na outra semana. Aí eu voltei na outra semana, aí já o pessoal já conversou comigo. E aí, na semana que eu entrei, tava tendo tipo um concurso, né, de novos talentos do teatro, assim, né, um concurso de esquete. E aí, quando eu entrei, as turmas já estavam formadas, eu não entrei no começo, eu entrei já tinha um mês de aula rolando. Então, as panelas já estavam feitas, né? Eu entrei assim, empolgado pra fazer, e aí eu juntei com um pessoal que era aquela galera que não tinha grupo fechado, aí juntou pra participar do festival. É, tipo isso, aí juntou pra participar do festival. Aí eu peguei e escrevi uma adaptação de um conto que eu tinha lido, escrevi assim, a gente se apresentou no festival, o pessoal gostou muito, e aí o pessoal já achou que eu tinha essa parada de escrever piada. Na verdade, essa aí não era nem comédia. Era uma parada assim, meio que motivacional, né? Que era a história de uma menina que tinham pessoas que tinham que ajudar ela. E aí você podia escrever 2 paradas no festival. Aí eu escrevi essa pro grupo e escrevi um monólogo, que era só eu falando coisas que eu achava engraçado. Da vida, observações da vida. Só que eu não sabia que era stand-up. Stand-up, né? Praticamente eu fiz um stand-up porque não tinha caracterização, não tinha nada. Era só eu, normal, eu coloquei uma camisa azul. E aí eu subia no palco falando assim... 2006? Cara, foi entre 2007 e 2009. Tem que saber direitinho. Nessa época eu tava surgindo o stand-up. Não, cara. Não, o stand-up no Brasil mesmo, em surgindo 2010. no sentido de popularidade. Em 2010 eu acho que foi o boom do Rafinha. stand-up. Foi 2010. 2010, 2011, que Rafinha, ali Danilo, que emplacou. Diogo Portugal. Foi isso aí. Mas eu lembro que eu peguei e subi no palco e comecei a falar coisa que eu não entendia. Eu não entendo, porque eu peguei as referências dos programas de TV que eu via. Eu não entendo os Teletubbies, Power Ranger. E eu falava coisa que eu não entendia, arrancava risada do pessoal. Não era aquela coisa assim, nossa, que sensação, que incrível. Mas a galera gostava, assim. Eu tinha boas premissas, boas ideias pra desenvolver, mas era uma coisa muito crua. Mas o pessoal gostava disso. Aí quando terminou o festival, aí tinha o júri lá. Aí o cara falou, pô, cara, que bom que tu faz stand-up, hein? Aí eu falei, não, isso eu não faço, não. Não, isso aí que tá fazendo é um stand-up. Eu falei, Aí depois eu comecei a ver as referências. Aí eu falei, aí depois eu vi as referências. Só que vem essa questão. Provavelmente entre 2009 e 2010, foi a primeira vez que eu subi num palco fazendo um stand-up sem saber, ou melhor, vamos dizer, não fazendo um stand-up assim, consciente. Mas foi a primeira vez que eu subi no palco e fiz uma coisa que estava muito mais próxima de um stand-up do que de qualquer outra proposta de humor que eu podia fazer naquele momento. Sim. Aí eu peguei, fiz, aquele dia, ganhei o festival, ganhei uma premiaçãozinha lá, acho que eu fiquei em segundo lugar lá que me colocaram como se fosse melhor ator. Porque era uma apresentação sozinho no palco, aí eu fiz uma persona lá de chateado, então acho que, sei lá, entrei como melhor ator ali. E aí eu consegui vencendo, fiquei em segundo lugar lá. E aí depois disso eu comecei a me interessar mais sobre o que é um stand-up. Comecei a ver os concursos, aí eu ia para os lugares fazer algumas coisas. Só que no Rio de Janeiro, naquele momento, hoje em dia também a gente não tem ainda uma cena firme no Rio de Janeiro, mas naquela época praticamente tá surgindo no Rio, né? Só tinha o Comédia em Pé. E o Comédia em Pé era o único grupo, então eles tinham o trampo deles lá, nessa né? Nessa época eu acho que eu fui no show do Comédia em Pé nessa época específica, 2010, o Murilo Couto tava no Comédia em Pé. Aí, tá vendo? Nesse momento, cara, eram pouquíssimos grupos de comédia. Acho que era o Diogo Portugal, Cláudio Torres Gonzaga, Murilo Couto. O Diogo Portugal, ele não fazia no Comédia em Pé, não. Pode ter feito participação. Mas o elenco original do Comédia em Pé... Você tá ligado da FITA? Festa Internacional de Teatro de Angra. Sim. É o maior festival de teatro do Brasil. Maneiro. É aqui em Angra. Tipo, todo ano vem 1 ou 2 espetáculos de comédia. O resto é, tipo, drama e tal, porque é um festival de teatro mesmo. Teve esse ano, acho que foi 2010 que teve o Comédia em Pé aqui em Angra, que teve a participação do... Não sei se foi participação, se ele era do elenco, do Murilo Couto. Sim. Foi a primeira vez que eu chorei de rir. Ah, é. Não lembro qual foi a piada, eu só lembro que ele fez alguma piada relacionada a atores de Malhação. Sim. Só que a piada que tava... No momento ali em alta, né? Não, que tipo... Que tava implícita, Sim. é que ele também era um ator de Malhação. Então, isso eu achei a coisa mais genial do mundo. Não, eu com ele é bom 13 anos de idade achei a coisa mais genial do mundo. Ele é bom demais, o Murilo Couto é incrível. Tipo, cara, nesse período o Comédia em Pé, ele passou por algumas formações, né? Mas, tipo assim, teve... Olha, cara, é muito louco, mas teve um momento do Comédia em Pé que no mesmo elenco tinha Léo Lins, Porchat, tá ligado? Que, caraca, os dois são bizarros, assim, né? São, pra gente aqui, lendas do stand-up, lendas da comédia. Acho que nesse ano também tinha o
Aquele menino do olhão, como é que é o nome dele? Caruso. É, Cara, Fernando eu Caruso. gostava muito do. É, o Fernando Caruso. Foi Cara, eu falei, não foi? Eu vi Leandro Caruso. O Fernando Caruso, cara, ele, pra mim, ele era o meu preferido. Na época da formação dele, era o meu preferido. Eu gostava muito do texto que ele falava do olho, né? Faz o negócio do olho. Aí ele, eu estou fazendo o negócio do olho. Eu não consigo parar de fazer o negócio do olho. Sabe? Era muito maneiro. No Zorro Total. Olha Era. o Lula aí! Olha Ele, o Lula cara, vindo! ele pra mim, na formação do Comédia em Pé que tinha ele era ele era o que eu mais gostava, sabe? Aí depois teve outra formação com o Léo Lins também, que eu gostava muito. Aí teve outras, tem várias formações do Comédia em Pé, A né? última vez que eu fui no Comédia em Pé foi em Copacabana. A Ju Querido tava na formação do Comédia em Pé. É, isso, a Ju ela compôs a última formação. Aí quando Cláudio teve a Torres pandemia... Gonzaga, ela, É. Hélio de la Penha, eu acho. Não sei se ele fez participação, mas ele tava lá no dia. Não, o Hélio também tá na última formação E também. eu não sei se era... Não sei se era o Felipe É o Ruggeri. Absalão. Acho que é o Absalão. Absalão, A isso última mesmo. formação do Comédia em Pé, se eu não me engano, É. é a Ju Querido, Cláudio Torres Gonzaga, Hélio de la Penha e o Felipe Absalão. É isso mesmo. É os quatro. Primeiro grupo de comédia do Brasil, né? É, o Comédia em Pé é o primeiro grupo. É o Comédia em Pé e o Clube da Comédia. Os dois Ah. são basicamente quase no mesmo período ali. Mas Mas o eu acho Clube que da o Comédia não é um em Pé- lugar? Não, foi um grupo de comédia. Ah, tá, Que não, foi o tá Rafinha, Danilo, a Marcela Leal e o Marcelo Messi. Aham. Entendeu? Tipo assim, cara, muito louco. Eu lembro de ter visto o Comédia em Pé lá no Teatro Miguel Falabella. E aí eu olhava eles assim fazendo, cara, eu pensava, cara, será que um dia eu vou fazer um show aqui também? Eu olhava no comecinho, não tinha noção, né, cara? E eu lembro que eu vi o Comédia em Pé, na época era outra formação também. No dia era o Cláudio Torres Gonzaga, era a Verônica Debon, Não conheço. o Smigol, Smigo. Caraca, E eu gostava o- muito do Smigo no Sport e- TV, mano. é, Pisando na bola. muito bom. E o Vitor Sarro. Moleque, eu via no show, aí, pô, cara, Comédia em Pé, mano, uma nostalgia. Já achava legal pra caramba, foi uma das últimas formações que eu acompanhei. Aí eu vi, começou o Cláudio lá fazendo aquele mestre de cerimônias muito bom. Muito Ó, bom. Então... Só uma coisa, tá pegando o som da onda? Deve tá. Mas tá atrapalhando? Então, nossa senhora, imagina. A pessoa tá assistindo um podcast escutando o som de onda, filho. Mas por que tá essa onda toda aí? Passou algum troço aí? Nem vi, filho. Será que é isso? Levar o microfone ali, ó. Fala o que você tá falando, nem lembra mais, né? Lembro. Aí a formação do Comédia em Pé. Aí, cara, eu lembro que o show, todo mundo começa a fazer. E foi um showzaço, cara. Pô, Cláudio Torres, um baita de um mestre de cerimônias, fazendo lá as piadas dele. Eu gosto muito das piadas dele, eu gosto desse humor de observação, né? Que ele faz também. E aí depois veio a Verônica Debon, muito boa. Pô, cara, eu vi ela arregaçando, cara. Inclusive, eu gostaria de ver ela voltando a fazer stand-up, Não né? conheço. Muito boa também, fez um showzaço. O Smigol arrebentou, fez as piadas lá das Olimpíadas, que eu gostava muito. E aí, cara, eu tinha visto, já tava rindo muito, já tinha rido muito já. E eu pensei, cara, bom, chegamos no teto aqui do show. Já rimos tudo que tinha que rir, sacou, cara? O show chegou no seu auge. Aí veio o Vitor Sarro no final. Meu irmão, cara, é muito louco, mas eu acho que o Vitor Sarro tem um dos shows mais altos do Brasil, Eu nunca sacou? assisti o show dele. Já vi trechos Cara, no YouTube e mano, tal, mas pessoalmente eu nunca vi. É muito bom. É muito bom, porque ele tem uma persona muito forte, um time muito bom, ele Aham. conta bem as piadas, entrega as piadas. E ele sabe fazer a parada funcionar, cara. Então, tipo assim, quando ele entrou, meu irmão, foi pedrada atrás de pedrada. E eu olhando aquela parada, eu falando, caraca, mano, olha o nível disso aqui, sabe? E eu tinha essa preocupação de fazer shows que valessem a pena pagar o ingresso, sacou? Aham. Porque, cara, o cara tá indo lá. Porque o pessoal acha que, às vezes, pensa que quando vai fazer um show de comédia, geralmente o cara, quando pensa num show, pensa no valor do ingresso. Mas, por Aham. exemplo, se você faz um show que a entrada é R$30, no total não tá saindo R$30. Tá R$30 um ingresso. Mas aí vai ter, às vezes, a pessoa vai com alguém, aí são 2 ingressos. Aham. Aí o cara pagou o estacionamento, comprou combustível, aí vai dar um passeio depois. Então, dentro desse programa aí todo, às vezes o cara tá gastando por baixo uns R$100, Aham, R$150, aí se ele conseguir economizar. sim. Então eu sempre tenho essa preocupação, cara, tem que ser um programa que vale a pena. Uhum. E, cara, me deu uma volta pra falar do negócio da carreira de comediante, né? Ah, Aí, vamos lá. Nesses períodos todos, como o Rio não tinha cenário de comédia estabelecido, assim, não tinha um cenário a se explorar, sim. só tinha o Comédia em Pé e devia ter um outro grupo assim, mas era Cláudio dos Torres Gonzaga é iniciantes. carioca? É, até onde eu sei, sim. Aí, tipo assim, não tinha outros grupos de comédia, os grupos Tinha. que tinham eram... Tá com isso aí também. Não,
os outros grupos de comédia que tinham eram o grupo dos Opens. Eram grupos modestos que estavam ainda começando a expandir, com um ou outros comediantes aspirantes a profissionais. E a maioria dos grupos de esmagadora eram comediantes iniciantes, eram os Opens, né? Que Acho que o Marcos Castro já fazia nessa época. acho que o Comédia Carioca, eu acho, não era? Comédia Carioca? Acho que é. Era, o Marcos Castro, acho que o Marcos Castro tinha sim. O Marcos Castro também é das antigas também, cara. Ele é logo ali da primeira, segunda leva ali. Eu lembro que nessa época, você pra poder botar um grupo de comédia pra poder acontecer, é porque dentro da comédia stand-up tem várias categorias, né, de comediante, né? Tem o comediante iniciante, que é o Open, né? Tem o comediante que é o canja, que a gente chama de canja, né, que é o cara que tá ali levando um material que ele não é um iniciante, assim, cara que tá muito no comecinho, mas ele ainda não tem tempo de show. Ele tem até um bom show, mas ele não tem um tempo de show suficiente Pra fazer um solo. pra fazer pra ser um show robusto, né? Então ele, vamos dizer, ele fica entre meio termo, entre o iniciante Seria em tempo, seria quanto tempo? de comédia. Não, tempo de duração de show. Então essa que é a questão, cara, depende muito da demanda. Geralmente um Open faz o que 7 minutos. De 3 a 5 minutos é um Open, Aham. né? Que é aquele cara que realmente tá muito no começo. Sim. Ele não tem obrigação nenhuma dentro do show. Ele só Sim. que tá lá pra mostrar o trampo dele ali no início, pra poder se habituar com a linguagem. Nesses os que eu já produzi, os que eu já apoiei em Angra. Cada um faz o quê? 20 minutos por aí? 20, 30 minutos? Sim, então é isso. Pra você montar um show, dependendo do local, o conceito desde do que é um comediante profissional pode mudar. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu diria que um comediante profissional, assim, pra falar a verdade, vamos lá, vamos pegar o cenário profissional top do Brasil, que é São Paulo, lá onde os comediantes estão ali, né, onde está concentrada a maior parte dos comediantes. Com certeza, chegar assim, quem é um comediante profissional ali, muitos deles vão dizer que é um comediante que tem 1 hora de show bom. Aham. Pelo menos você tem que ter um show. Você tem o seu show solo, então Sim. você é um comediante profissional. Aham. Que realmente é indiscutível. Se você tem um show de 1 hora que funciona, você é um comediante profissional. Aham. Aqui no Rio e em outros locais também, que foi assim que a gente começou, quando eu, Querny e Nabote, nós nos mudamos para viver de comédia, nós não éramos profissionais por completo. Nós vestimos o manto do profissional porque nós pagávamos as contas com comédia. Então, A partir do momento que é sua profissão. Exatamente isso. Mas, tipo assim, pra quem olhava, dependendo de quem olhasse Aham. o show naquele momento, olhasse, por exemplo, meu show, Aham. podia olhar e falar, cara, você não tá num nível de um profissional. Sim, Mas eu não deixava de ser um profissional por isso. sim. Porque eu vivia da comédia. Então, tipo assim, por mais que o show pudesse ter sua qualidade questionável, era ali que eu fazia e era dali que eu tinha minha renda, entendeu?